Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando mais uma vez por aqui para a gente poder gravar o nosso devocional Luz do Dia, devocional este que a gente traz uma série da Palavra de Deus para você aprender da Palavra do Senhor, para você ficar atento ao Evangelho do Senhor Jesus, e tenho certeza que através desse devocional nós lançamos, o Senhor tem algo para falar para nós, amém? A palavra de Deus no devocional está no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 19, onde diz assim: enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? João Batista foi um dos grandes profetas que anunciou a vinda do Messias. João Batista foi um dos grandes profetas que anunciou a vinda do Messias. Quando, porém, Jesus começou o seu ministério, João vacilou em sua crença de que ele era o Salvador vindouro. João batizou a Jesus mediante o testemunho da voz de Deus vinda do céu, e da pomba testificando o Espírito quando pousou sobre a cabeça de Jesus. Mas em dado momento de sua fé, ele receou estar enganado e enviou seus discípulos a perguntar se Jesus era o anunciado ou se viria outro. As coisas que Jesus faz e a maneira com que as faz não seguem o nosso padrão humano. Deus é sobrenatural e nós naturais, e é portanto natural que não compreendemos tudo o que ele faz. Então, aqui no nosso devocional de hoje, nós estamos lendo a passagem em que enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então nota-se que João Batista, ele estava receoso em saber se Jesus era o verdadeiro Messias que viria para trazer a palavra da salvação, para trazer o Evangelho que salva, que cura e que liberta. O verdadeiro Evangelho genuíno que a palavra de Deus nos mostra é a verdade da palavra de Deus. Então, João Batista foi um dos grandes profetas que anunciou a vinda do Messias. Em dado momento, ali João Batista, ele vacilou, ele se desconfiou se realmente Cristo era o Filho de Deus, ou se Jesus Cristo era uma pessoa comum no meio da multidão. Então, quando Jesus começou seu ministério, João vacilou em sua crença de que ele era o Salvador vindouro. Ele vacilou, ele indagou, ele perguntou se Jesus era o verdadeiro Messias que viria ao mundo para anunciar o Evangelho da salvação. É claro que Jesus, ele era o verdadeiro. Jesus, ele só disse que depois da sua ida para o céu, viriam falsos cristos, falsos mestres ensinando um falso evangelho, ensinando o evangelho fácil, a andância no caminho seria fácil, mas o evangelho que o Senhor Jesus Cristo ele prega, que ele deixou para nós, é o evangelho do caminho estreito, é o evangelho que conduz o homem à salvação eterna. Se o homem entrar por este caminho, se ele permanecer no caminho certo, se ele permanecer na obediência da palavra, então aquele caminho
a qual ele está seguindo é o caminho que no futuro levará ele aos céus de glória. Então João Batista vacilou em sua crença de que ele era o Salvador vindouro. João batizou a Jesus mediante o testemunho da voz de Deus vinda do céu e da pomba, testificando o Espírito quando pousou sobre a cabeça de Jesus. Mas em dado momento, a sua fé, ele receou estar enganado e enviou seus discípulos a perguntar se Jesus era o anunciado ou se viria outro. As coisas que Jesus fez e a maneira como as faz não segue o nosso padrão humano. Então, em dado momento, ele se receou que se Jesus fosse o Filho de Deus. Quantas pessoas que fazem isso? Quantas pessoas que deixam o caminho de Deus, desviam do caminho do Senhor, porque desconfia se ele está no lugar certo ou não. Nós não devemos ter isso em nós, porque as coisas de Deus, ela é sobrenatural, e nós somos carnais, e nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos dependentes de Deus para todas as coisas na vida. Por isso, quando Jesus ele foi batizado, uma voz do céu disse: esse é o meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. A palavra me comprazo é em quem me alegro. Então ali estava o Salvador do mundo, dando o seu ministério, dando início ao seu ministério de pregação, de salvação de almas, de vidas. Em dado momento a gente temos que vigiar com o nosso inimigo, porque Satanás está aí para enganar muitas pessoas. E a palavra de Deus testifica que Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo. E quando nós confiamos na palavra do Senhor, nós temos a plena convicção que a palavra de Deus é o meio do homem ser salvo. É o meio do homem ter um encontro com Jesus. É o meio do homem ter a sua alma salva e não ser condenado. Porque se viver de acordo com o mundo, a alma daquela pessoa pode ser condenada por não crer na palavra de Deus. Mas se você crer na palavra de Deus e aceitar Jesus na sua vida, entregar a sua vida para Cristo, então você é salvo, diz a palavra de Deus. Amém? Esse foi o nosso devocional de hoje. E que Deus nos abençoe, que eu tenho certeza que a palavra vai falar com você. Amém? Um abraço para todo mundo e temos mais devocionais ainda. Uai, seu app de vídeos curtos.